Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos de volta para o nosso encerramento da nossa matéria de método para o estudo bíblico. Meus irmãos, essa matéria muito tem nos ajudado no estudo bíblico. A aula de hoje vamos aprender o método histórico e cultural. Meus irmãos, já podemos aprender o método analítico por capítulo, o método analítico por versículo e hoje vamos aprender o método histórico e cultural. E hoje também estaremos encerrando para a glória de Deus. E vem aí a nossa próxima matéria. E você é o nosso convidado para fazer parte desse grupo teológico. Pessoal, primeiro, para você fazer esse estudo, esse método histórico e cultural, você vai precisar de algumas coisas, porque você não vai conseguir se não tiver. Veja só, note aí o que você precisa para esse estudo. Você vai precisar da Atlas Bíblico, vai precisar do dicionário bíblico, também vai precisar da enciclopédia bíblica e também você vai precisar do manual bíblico. Você não consegue fazer esse estudo se você não tiver essas 5 coisas que nós chamamos como um reforço para o entendimento do método cultural e histórico. O método histórico implica no ganho de uma compreensão melhor da mensagem bíblica pelas pesquisas do cenário referente ao texto, à pessoa, aos acontecimentos ou ao tópico sobre o estudo. Esse método demanda conhecimento da geografia, dos fatos históricos, da cultura e do ambiente político, na época em que determinada parte da Bíblia foi escrita. Este método possui algumas etapas. Agora, meus irmãos, para a gente nos aprofundar nisso aqui, eu precisava de uma aula, de um curso completo, de preferência o médio, para tratarmos somente disso aqui, porque é algo muito profundo para se estudar. Eu tenho uma matéria específica que vai ajudar também, que é a geografia bíblica, que a gente pode usar no estudo para poder entender um pouquinho mais sobre esse método histórico e cultural. A geografia bíblica, que é uma matéria da teologia, ela vai nos ajudar a entender o cenário, o tempo, tudo direitinho sobre esse estudo. Então, aqui eu vou deixar mais uma ferramenta necessária que você precisa saber. Esse método de estudo da Bíblia é totalmente dependente dessas ferramentas de apoio. Portanto, você terá que adquiri-las. São esses 4. Para poder você fazer esse estudo, você precisa ter isso aqui. Atlas Bíblica, Dicionário Bíblico, Enciclopédia, Manual Bíblico, tudo isso vai ajudar no seu estudo. Então, aqui você já entende que não consegue se não tiver esses recursos aqui. Segundo ponto que eu separei, o exemplo, a cidade de Éfeso, cenário geográfico. A cidade de Éfeso situa-se na costa ocidental da Ásia. Veja, você só consegue entender mais onde fica, tudo direitinho, se você fizer um estudo profundo. Por isso que eu digo para você que precisamos de tempo para nos aprofundar nesse assunto. A cidade de Éfeso, um resumo da descoberta. Além de você primeiro saber sobre a cidade, onde ela está, você vai fazer um resumo das descobertas. A cidade de Éfeso era uma cidade importante. Aí você vai ver, vai analisar, vai começar a anotar os pontos, porque vai ser as descobertas que você conseguiu por esse estudo. Aí aqui ainda sobre a cidade de Éfeso, você vai ver o cenário cultural. Desde a época em que os gregos conquistaram a cidade em 1080 antes de Cristo, isso aqui é antes de Cristo, houve conflitos cultural entre os estilos de vida asiático e o grego. Então, tudo isso aqui, irmãos, são assunto muito profundo. Como eu falei para você,
o básico em teologia é uma janela para esse conhecimento. Então, com certeza aqui, você não vai conseguir fazer um estudo profundo. Mas o que é que eu te oriento? Você fazer um curso específico só sobre esse método para o estudo bíblico. Mas eu também tenho certeza que com essas 4 aulas que apliquei aqui para você, vai te ajudar muitíssimo no seu estudo bíblico. Então, repetindo aqui para já encerrar, eu deixei exemplo, a cidade de Éfeso. Então você vai estudar sobre a cidade. Onde ficava a cidade? Aí você vai entender onde ficava a cidade de Éfeso. Segundo, você vai ver o cenário geográfico. Terceiro, cenário político. E por último, você vai ver o resumo da descoberta, como eu acabei de falar para você. Então, cenário político, e aí você vai para o último, que é o resumo da descoberta. Então, aqui você vai fazer o resumo daquilo que você descobriu. Meus irmãos, é muito maravilhoso estudar essa matéria de método para o estudo bíblico. Seria bom se tivéssemos tempo para fazer uma leitura de todo o capítulo e aplicações de todo o versículo, parando para poder você compreender melhor. Mas não será possível nessas aulas. Mas se você tiver interesse de ter um estudo profundo, pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer te receber. Mas aqui estamos encerrando essa matéria de método para o estudo bíblico. Muito feliz e alegre, porque o Senhor nos ajudou para chegar até aqui. Então, meus irmãos, aqui encerramos essa matéria e eu já estou te aguardando na nossa próxima matéria, que vai ser homilética. E você precisa estudar homilética e hermenêutica e escatologia. São as 3 últimas matérias para a nossa conclusão do nosso curso. Homilética, hermenêutica e escatologia. 3 matérias vem aí. E você é o nosso convidado para estudar junto. Então encerramos aqui com o coração alegre. Gratidão a Deus por Ele ter nos ajudado em chegar até aqui. Que Deus abençoe e até a nossa próxima matéria de teologia, em nome de Jesus.